Olá, e você já se perguntou qual é a oração de poder para eu conseguir aquele milagre, aquela graça? Nesse vídeo de hoje eu estarei falando com você sobre isso. Tem vários vídeos atrás que eu postei sobre testemunhos de como, desde quando Deus me deu até uma sandália simples, né? Graça até uma casa própria. Cada etapa foi uma oração. Mas será que foi uma oração específica? Uma que tem poder e a outra que não tem? Então, eu estarei falando aqui com você hoje sobre isso. Você que precisa de uma graça, quem não precisa, né? De um milagre, de interceder por alguém, de cura, de libertação, de todas as áreas da sua vida. Todos nós precisamos, na verdade. Todos os seres humanos precisam estar conectado com Deus. E a nossa conexão com Deus se dá por meio da oração. Não tem como você ser conectado com Deus se não tiver a oração. Aí nós vamos falar qual essa oração. Qual é essa oração? Estarei falando aqui as minhas experiências. Talvez para mim é de um jeito, para você vai pensando aí, você vai observar qual é a sua maneira de falar com Deus. Mas antes eu vou ler aqui um versículo da Bíblia para direcionarmos sobre esse assunto de hoje. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Na palavra de Deus, neste versículo e em várias outras passagens, sempre nos direciona para falarmos com Deus. Ele que é o nosso Criador, é Ele que sabe o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Apesar de, muitas vezes, nós, como seres humanos orgulhosos, a gente achar que dá conta de tudo, né? Assim como aquele filho rebelde que às vezes se rebela contra os pais, que sai de casa. Ah, vocês não sabem de nada, eu que vou e faço e aconteço. Então, nós muitas vezes temos essas atitudes com Deus. A gente acha que Deus não sabe de nada e que nós vamos e metemos a cara no mundo achando que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas neste vídeo de hoje eu quero falar com você que não é bem assim. Nós temos que ter esse contato com Deus através da oração. Existem vários tipos de oração. Tem a oração de que você pede algo, né? A petição, a oração que é uma petição. Tem a oração de súplica, tem a oração de pedido de perdão, oração pedindo cura, oração de libertação, oração de ação de graças, ou seja, já para agradecer aquilo que você recebeu ou aquilo que você tem, reconhece que foi Deus quem deu. Vários tipos de oração. Nós não devemos somente pedir, a gente também tem que agradecer, né? Essa oração, eu acho que a de agradecimento, a de ação de graças, muitas vezes esquecemos. Para pedir, nós temos mais força, né? Mas na hora de agradecer pelo que já temos, nós temos essas dificuldades. Mas nós temos que agradecer. Então, vários tipos de oração. E podemos também orar por nós mesmos, por uma situação mundial, ou seja, você ser intercessor, pelo mundo, pelo país, mas também uns pelos outros, intercedemos. Intercedemos pela igreja, intercedemos pelo irmão, podemos estar unidos a Deus e em comunhão também com os irmãos, reunidos em oração para que esse clamor chegue até Ele. Inclusive, se nós nos unimos em grupos, no mesmo propósito de oração, a oração até chega mais rápido, né? Mas também, sozinho, depende de quê? Responde aí você para mim, antes de eu falar lá na frente. Do que depende a oração para que a gente seja ouvido? Do que? Precisa de muita gente para que estejamos em oração? Precisa que seja, eu vou falar com aquela pessoa que eu sei que ela ora, tipo o padre, você aí na sua igreja às vezes é evangélico, o pastor, Deus vai ouvir só ele. Será mesmo que Deus vai ouvir só ele? Aí a gente pensa, não, aquela pessoa está mais próxima de Deus, então Deus vai ouvir só ele. Não, Deus não ouve somente aquela pessoa. Então a gente não está tendo fé já aí, né? Porque a gente pensa que a gente é tão, né, pequeno. Claro que a gente é pequeno, mas a gente está achando que Deus só olha aqueles que Ele quer. Ele olha a todos nós. Ele vê a minha necessidade, a sua, a do padre, a do religioso, a do pregador. Ele ouve e vê a toda necessidade. Então,
Quando eu falei do testemunho sobre a sandália, por exemplo, quem não viu, depois veja lá, qual foi a oração que eu fiz? Eu simplesmente estava conversando com minha filha e rindo da situação que estava acontecendo. E aí eu olhei e só falei assim: Jesus, o Senhor está vendo, eu não tenho dinheiro para comprar a sandália. Eu quero uma sandália porque o Senhor é meu esposo. Eu simplesmente falei assim, eu não parei para ficar o tempo todo falando. Eu não dediquei horários de oração, neste caso. Só que eu falei com sinceridade. Nem eu estava esperando que o Senhor fosse me atender. Eu simplesmente estava ali no meio de uma conversa e eu costumo fazer isso. Por exemplo, eu estou na minha cozinha. Aí eu olho que tá faltando alguma coisa. Eu já tô conversando com Jesus. E eu falo, Senhor, o Senhor tá vendo? Tá faltando isso aqui. E o Senhor é o meu esposo. Então, vambora. Eu preciso, sabe? Eu converso mesmo desse jeito. E muitas vezes eu não fico, como é que fala? Lá no quarto para orar por essas situaçõezinhas assim. Não. Às vezes sim, depende. Depende da gravidade das coisas. Então, eu quero dizer que nesse exemplo, eu falei espontaneamente, assim, eu falei. E a conversa com Deus, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei rezar, eu não sei orar. Me fala. Gente, a conversa é conversar com Deus. A oração é você falar com Deus do seu jeito, sabe? Na sinceridade. Eu percebi que o Senhor percebeu a minha sinceridade de falar com Ele espontaneamente, por isso que Ele me atendeu naquele testemunho da sandália. Eu não me apeguei a nada de imaginar, o Senhor nem está me ouvindo. Não, eu nem calculei isso. Eu simplesmente falei. E na mesma semana, sei lá, no final de semana, aconteceu. De eu receber a sandália e tive um sinal de que foi Ele que me mandou. Tá, e aí? No testemunho da casa própria, eu conto, antes, no caminho, eu esqueci de contar um detalhe, que foi do dia que eu consegui um aluguel, que eu morei 4 anos na tal casa, antes de vir pra cá, pra casa própria. Essa sim, eu fiz um propósito de rezar o terço da misericórdia todos os dias. O terço da misericórdia, para aqueles que não conhecem, ele foi revelado por Jesus a Santa Faustina. Depois vocês procurem a história. É uma revelação privada. Ninguém é obrigado a acreditar, não está em pecado se não acreditar, tá bom? Em revelações privadas. E ela escreveu um diário dos muitos anos que o Senhor estava falando com ela. E ele inspirou, disse que queria que aprendesse, que ela divulgasse esse texto da misericórdia, e seria uma tábua de salvação, a última, antes de vir a justiça de Deus para esta terra. E seria a última tábua de salvação. Esse texto da misericórdia foi o que eu rezei quando eu quis arrumar aluguel, que eu não estava arrumando. E eu pedi ao Senhor as condições, o jeito que eu queria a casa, tudo que eu descrevi, eu consegui, por meio do texto da misericórdia. E daí, quando eu cheguei na casa, tipo assim, aconteceu no ano de 2020, tempo que estava acontecendo a pandemia, e aí as pessoas ainda ficavam falando, né, mas você é doida, como é que pode? Um tempo desse, de crise, você agora vai sair da casa dos seus pais para pagar aluguel? Mas eu tinha tanta certeza no meu coração quando essa casa chegou, claro, que quando é de Deus, Ele vai colocar a certeza e a paz no seu coração. Você não precisa se preocupar se você está em oração. Só que tem um detalhe que eu só percebi 2 semanas depois, que realmente para mim foi um grande sinal de Deus. Que eu me mudei exatamente dia 19 de abril de 2020, no domingo, sendo que eu tinha pago já o aluguel dia 14, mas não dava para eu mudar. Eu não consegui o carro do frete, assim, organizar, né? Mas eu paguei, eu falei, tá tranquilo, agora eu vou só me organizar na semana, no dia que eu achar o carro, que dê para me levar as coisas, que consegui fazer meu frete, tá. E consegui, no domingo. Me mudei nesse domingo, dia 19 de abril de 2020. 2 semanas depois, numa conversa, não sei nem com quem que eu tava falando, mas eu percebi na conversa que aquele domingo que eu me mudei era o domingo dedicado à festa da misericórdia, que foi justamente o que o Senhor inspirou a Santa Faustina, que os sacerdotes fizessem essa devoção, um domingo após a Páscoa.
E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, foi o sinal da misericórdia que eu estava em oração, né? Foi o sinal de que a oração foi atendida. Então eu rezei esse texto da misericórdia. Aí no YouTube tem também o Instituto Hesed, que sempre reza todos os dias às 3 da tarde. Você pode rezar na sua casa sozinho também, dura 15 minutos, gente, assim, quando você vai rezar só. No Instituto Hesed demora um pouco mais, porque eles fazem meditações, contam testemunhos e tal, é muita coisa. Então, provavelmente dura mais de meia hora, tá bom? Mas essa foi a oração, então, que eu consegui a casa de aluguel. Agora, a oração que eu consegui, por exemplo, me livrar daquele acidente, que é outro testemunho, foi o quê? O Santo Terço, Terço Mariano. Foi onde eu foquei mais. Foi no Terço Mariano, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Nós, católicos, acreditamos que quando a mãe pede o filho, ele atende, ele não nega. Então, por isso que a gente recorre a ela, para que ela, que tem méritos diante de Jesus, por ela não ter negado a vinda dele ao mundo, né? A vinda do Salvador para nos salvar, para nos tirar do pecado, ela tem esse mérito. Então, toda vez que recorremos a ela, muitas graças realmente acontecem. E nós temos muitos testemunhos, sim, pela intercessão da Virgem Maria. Então, para este livramento de acidente, já foi o terço e a oração de Maria passa na frente. Foram essas duas orações que eu, junto com meus filhos, rezamos e creio que foi de grande livramento através dela. Então, chegou a oração através dela para Jesus. Deixa eu me ver. E já para me livrar da mulher lá que tinha me dado um alimento amaldiçoado, eu não sabia. Eu não sabia que a pessoa estava fazendo mal para mim, né? Então, que oração, então, que fez com que Deus me livrasse das mãos dela, dessa maldição? Eu acredito que é a minha vida constante de oração. Eu procuro estar com confissão em dia, ou seja, os sacramentos da igreja, né? Todos, que nos levam à salvação. Confissão em dia, confessar seus pecados. Para nós católicos, é somente presencialmente com o sacerdote. A não ser, claro, pecados veniais na hora do ato penitencial, você pode estar pedindo a Deus, mas antes da Santa Missa, na Santa Missa, né? Mas os graves não tem para onde correr. Pecado grave que feriu um dos 10 mandamentos só é perdoado através do sacerdote. Quando o Senhor ressuscitou e ele depois ele encontrou com os discípulos, ele diz: aos pecados a quem perdoardes, eles serão perdoados, e aqueles a quem não perdoardes, lhes serão retidos. O Senhor deu essa ordem aos apóstolos, e hoje para nós são os sacerdotes. Por que são sacerdotes? Porque eles têm sucessão apostólica. Se você for ver na história, todos os apóstolos, sim, faleceram, né? Mas eles deixaram, eles tiveram autoridade para deixar os seus sucessores, e assim foi. De lá para cá, se você for ver na história, todos os sacerdotes católicos são sucessores apostólicos, ou seja, vieram depois, pela imposição das mãos dos bispos, que eles foram ordenados tendo essa autoridade de Deus na igreja. Isso é o que vivemos na igreja católica. Então, procuramos ter a confissão em dia, através da Santa Eucaristia, procurar ter comunhão sempre que necessário. Vida de oração em casa mesmo, normalmente a minha vida tem que estar sempre, ter meus horários de oração, mas também, mesmo que não tenha horário, que às vezes a vida está corrida, sempre estar com pensamento em Deus, sempre estar louvando a Deus em cada situação, lembrando de Deus, isso é oração. Então, está sempre ligado, sabe? O Wi-Fi daqui tem que estar ligado lá, sabe? Nossa mente, nossa alma tem que estar ligada em Deus. Sim. Então, não teve uma oração específica para que Deus me livrasse daquele mal que aquela mulher tinha me feito, que ela estava planejando fazer. Mas foi o quê? A vida de oração constante, que mesmo sem eu perceber, Deus estava me livrando. E quantos livramentos o Senhor já deu para mim e para você através de oração, às vezes nem sua não foi a oração da sua mãe, foi a oração dos seus avós. Até isso Deus também nos envolve, sabe, com a sua proteção, com a sua graça, com o seu amor, através da intercessão de outros, através da oração dos outros por nós. Então, no final das contas, qual é a oração que tem poder? É a oração que você faz com fé.
Não tem a oração específica. Às vezes você vai sentir no coração que você tem que rezar 10 Pai Nossos. Senhor, eu estou inspirado, eu quero rezar e oferecer por essa situação. E Deus pode ouvir, claro, Deus ouve. Você vai fazer uma oração, um clamor a Deus com suas próprias palavras. Ouve, porque é a sinceridade do seu coração. E, aliás, é a oração que eu mais gosto. É de falar mesmo o que está acontecendo, conversar com Ele. A gente não conversa com qualquer pessoa sobre aquilo que a gente está passando. E, normalmente, a gente tem mania de fazer o contrário, né? É a gente querer buscar nas pessoas a solução, a direção. Eu estou passando por isso, o que acontece? Sim, você já falou com Deus primeiro? Fale primeiro com Deus. Depois, o Senhor vai te inspirar para ouvir, às vezes, uma pessoa que é dele, para ele te passar a mensagem, para ele te passar a resposta. Porque não é qualquer pessoa que você tem que estar contando sua história e pedindo conselhos. Então, é com Deus, fale com Ele. Então, você pode não saber nem uma oração, nem o Pai Nosso você pode não saber. Não sabe o Pai Nosso, não sabe a Ave Maria ou não quer rezar assim. Fale com Deus, com suas próprias palavras. A sinceridade do seu coração é aquilo que Deus quer. Ele não está preocupado se você tem orações prontas, porque nós, por exemplo, católicos, nós temos sim muitas orações prontas, que a gente pode dizer são rezas prontas, mas tem as orações que espontâneas você pode estar fazendo. As orações prontas, normalmente, as que nós temos, é justamente para quando você não tem mais o que falar. Sua alma às vezes está tão aflita que você não tem mais, não sabe como dizer. Comece a rezar aquela que já está pronta, que a sua alma vai se acalmando, você vai se centrando, você não precisa nem pensar para poder ler, né? Porque você vai estar lendo, ou até você já sabe de cor, mas vai te ajudar a encontrar-se com esse Deus de misericórdia. Tem uma frase aqui que eu vou ler desse livro, de Santo Afonso de Ligório, que fala sobre a oração, que ele diz assim: pela oração merecem os homens receber o que Deus, desde a eternidade, determinou conceder-lhes. Então, tudo que você está querendo pedir hoje, o Deus já tem na eternidade para nos dar. A oração é necessária, diz São Tomás, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Ele, a Deus. Então, Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe de tudo, porque tudo Ele está vendo. Mas é nossa alma, que tem que reconhecer que precisa de Deus. A gente tem que largar nosso orgulho de lado e entrar na humildade, se prostrar mesmo e falar assim: eu não dou conta, eu não estou dando conta dessa situação, eu já fiz o possível, eu já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu entrego em tuas mãos, me ajuda. Então, você vai estar se humilhando, reconhecendo que você não é nada, você não dá conta de nada, mas que Ele é superior à tua vontade, Ele é superior às suas necessidades, Ele é superior à tua força, à minha força. Então, quando a gente se coloca nesta humildade de reconhecer que eu não dou conta, é aí que Deus vai já estar pronto para fazer a obra que precisa ser feita em nós. Agora, muita gente deve colocar aí nos comentários: mas eu oro tanto, pedindo a Deus tantas coisas, isso e aquilo, e nunca que Ele me respondeu. Será mesmo que Ele não respondeu? Porque o não de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes você está pedindo algo que Deus sabe que não é bom para você neste momento. Ou pode ser que não é bom para você de jeito nenhum, nem neste momento e nunca. Mas Ele tem com certeza algo muito melhor. Aí sabe o que você faz? Pede, sim, pode pedir. A gente pede da maneira que a gente entende que é bom para nós. Só que no final diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque eu não sei o que é bom para mim. É isso que eu sempre faço e eu sei, tenho certeza que Deus ouve a oração. Então eu sempre falo: eu não sei o que é bom para mim, eu estou pedindo isso, mas eu não sei se é bom, eu não sei se isso vai me perder. Por exemplo, tem gente que pede para ganhar na Mega Sena. Porque eu quero ajudar os pobres e tal, aquela coisa toda, né? Sim, mas você já ajudou o seu vizinho, que às vezes está precisando aí do lado, com o que tu tem? Você já deu esmolas àqueles que realmente necessitam? Naquilo que você pode fazer? Não, às vezes não. Então, se você faz pouco com o pouco que tu tem, ou aliás, não faz nada com o pouco que tu tem, Deus não há de confiar muito mais. Uma pessoa dessa ficar rica, ficar milionária, uma pessoa que não ajuda os outros enquanto ela tem pouco, não é no muito que ela vai fazer. Não vai fazer.
E é perigoso perder a alma, porque vai entrar na soberba, na vaidade, no orgulho, né, de querer ser o prepotente, de achar que mais ainda eu não preciso de Deus. Então, tem coisas que a gente pede que não é bom para nós. Parece bom, mas não é. Porque no final das contas, Deus sabe como é o nosso coração. Ele sabe o que nos leva para o abismo, o que vai nos levar para um buraco. Às vezes você está pedindo para ficar com uma tal pessoa, para ser seu esposo, sua esposa. E Deus está dizendo, não, essa pessoa não. Já que você está me pedindo, já que você está pedindo direção, eu estou direcionando com um não. Ou um silêncio. Deus não responde nada. Mas Deus tem guardado o que é certo para você. Basta que você diga, faça-se a tua vontade, Senhor. Porque o Senhor está vendo aquilo que tu não vê. O Senhor está vendo que essa pessoa lá na frente vai lhe fazer sofrer. Então, que a gente não possa mais insistir sem falar com Deus e, no final, deixar tudo nas mãos dele. Entregue nas mãos dele. Tudo aquilo que te preocupa, todas as suas necessidades. Eu estou também em oração, que eu preciso muito, claro, todo mundo precisa, né? Mas cada tempo é uma coisa. Mas no final sempre digo, Senhor, seja feita a tua vontade. E que seja assim para você também. Que a vontade do Senhor se faça na tua vida, na sua história, a partir de hoje, que todas as suas orações sejam atendidas. Ou com um sim, ou com um não. Mas o não de Deus já é resposta para a sua vida. Já é resposta de livramento para você. Amém? Então deixe aí nos comentários se você já sabia qual era o poder da oração. Qual era a oração mais poderosa? É a oração com fé. Não importa a oração. Mas você já sabia disso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você tiver também testemunhos sobre a oração, quando você terminou de orar, o que aconteceu, deixe aí também nos comentários. Às vezes eu demoro para responder, mas eu estou lendo todos, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Fique na paz.